Claro que o senhor concorda que é um trabalho árduo, né, fazer essa recomposição de receitas. Ao mesmo tempo, dentro da regra fiscal existe um limite mínimo, né, um piso para aumento de receitas, né? Isso, 0,6 é o quanto pode crescer no mínimo as despesas do governo. E quando a receita cai, ainda assim a despesa sobe pelo menos 0,6. Isso aí também não, em algum momento, se começar a ser descumprido ano após ano, a relação dívida-PIB, ela pode não cair, né? Na verdade, Juliana, se você pegar o histórico da economia brasileira, isso acontece em anos muito excepcionais. Muito excepcionais. Geralmente a receita, você pegar quanto a receita cresce no Brasil vegetativamente, pelo incremento da atividade econômica, melhor regulação, ela cresce a taxa muito superior a esse 0,6, em média. É que é importante você ter um mecanismo contracíclico. Quando vem um choque externo, uma pandemia, uma crise bancária internacional, qualquer coisa desse tipo, como às vezes aconteceu nos últimos 15 anos 3 vezes, você precisa ter uma salvaguarda para impedir que o PIB caia ainda mais por retração do dispêndio do Estado. Mas no meio do caminho também não tem jeitos de ir acompanhando, como é hoje? Lógico. Ou é só quando termina um ano, que aí no outro ano é que você vai recompor? Não, é porque na verdade você tem um limite mínimo e tem um limite máximo também. Então você faz mais ou menos o que um empresário faz, uma família faz, que é o seguinte: quando a receita cresce acima de 2,5, você reserva para quando a receita cresce abaixo de 0,6. Então, por isso que você tem uma banda em que você dispara os gatilhos que fazem com que a economia sofra menos solavancos do que sem esses dispositivos. Tem um piso de investimentos também. É isso. Agora, não fica mais engessado ainda, ministro, o orçamento, porque as despesas obrigatórias já engessam muito o orçamento. Quando você começa a ter também obrigatoriedade, os pisos, não fica mais difícil desengessar? O que hoje está acontecendo é que essas despesas obrigatórias todas estão suspensas pelo teto, acarretaram uma queda de investimento em saúde e educação da ordem de 30 bilhões de reais, um congelamento do salário mínimo por 7 anos. Só este ano foi a primeira vez em 7 anos que foi dado aumento real, e isso acaba também comprometendo a capacidade de compra do próprio mercado interno. Então, é muito importante dizer isso, né? Nós estamos reequilibrando as contas por reposição daquilo que foi perdido ao longo dos últimos anos, sobretudo dos últimos 7 anos. Nós perdemos a base fiscal, nós perdemos o orçamento. Saiu pelos dedos por, na minha opinião, expedientes pouco transparentes. Tanto é que ninguém sabe, pode perguntar para qualquer cidadão, se ele sabe que hoje o Estado brasileiro subvenciona custeio de grandes empresas no patamar de 88 bilhões de reais. Mas o senhor tem certeza que vai conseguir reverter uma boa parte disso que o senhor está dizendo? Ou tem um plano B? Olha, o Congresso, ele vai ter que decidir, ele vai ter que arbitrar. Se ele, porventura, não aceitar que quem não pague volte a pagar, ele vai ter que cortar de algum lugar. E, em geral, esse corte tem recaído sobre os mais pobres. Repito pela enésima vez, 30 bilhões de saúde e educação que foram cortados, salário mínimo que foi congelado durante 7 anos, né? E assim a coisa está andando. Tabela SUS que não se reajusta há mais de 10 anos e por aí vai. O Congresso Nacional, ele vai dar a última palavra. Se ele não quiser fazer com que quem não pague, as empresas bilionárias, listadas em bolsa, bilionárias, se ele não quiser que essas empresas bilionárias paguem um pouco a mais do que pagam hoje, porque não pagam muito pouco, ele vai ter que olhar para o outro lado e cortar na carne de quem não tem, de quem está no osso. Eu, como cidadão, considero muito injusto o nosso sistema tributário. Eu não acho justo
fazer recair ajuste sobre quem está precisando de um empurrão para subir na vida, para crescer, para se desenvolver. E manter essas tetas, né, abertas pelo orçamento, sem transparência nenhuma, porque a minha vontade, né, é listar o que está acontecendo. Para onde está indo o dinheiro público? Quando o cidadão souber o que está acontecendo, ele vai se indignar. Porque ele fala, pô, o meu salário não sobe para esse bilionário continuar mamando no orçamento público? Pô, não é melhor fazer o contrário, cobrar um pouquinho de quem pode e facilitar a vida de quem hoje está lutando o dia a dia? Então, nós vamos escancarar isso para o país tomar uma decisão sobre o que ele quer ser. Se continua sendo o país mais... Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo ao longo de toda a nossa história. Em que momento que o senhor acha que vai estar claro essa questão? Cada vez mais vai ficar, porque o Congresso vai pedir a lista, né? E eu vou dar. Isso acha que olha quem está sendo beneficiado aqui. Isso acha que essa situação... Para o seu José, para a dona Maria ficarem com o salário mínimo que estão, eu estou jogando 90 bilhões de reais na conta de quem está cheio de dinheiro. Isso acha que isso vai dar segurança para o Banco Central começar a baixar juros em que momento? Claro, o Banco Central já está feito várias sinalizações, ontem mesmo, né, de que as medidas que estão sendo tomadas são consistentes. Eu vou te dar um outro exemplo. Nós testamos ontem, por meio de um expediente, nós testamos como é que o investidor estrangeiro está vendo o Brasil, depois do arcabouço divulgado, depois das medidas divulgadas. E ontem nós tivemos uma emissão de títulos em dólar brasileiros para verificar como é que está o apetite estrangeiro em relação ao Brasil. Pega os dados do que aconteceu ontem, da emissão do Tesouro Nacional. Você vai ver que o spread caiu, nós tivemos uma demanda 3 vezes superior à esperada. O que significa? Que quem está olhando o Brasil nesse momento está dizendo o seguinte, tem um caminho aqui. Agora, precisa coragem, porque enfrentar grandes interesses não é uma coisa simples. Você mesmo está me perguntando por 10 vezes, o senhor vai conseguir enfrentar esses interesses? Agora, quem é que está disposto a enfrentar? Quem é que está disposto a corrigir as distorções do sistema tributário? Quem é que está disposto a fazer o bilionário não vir para a mesa e pagar o que deve? Ninguém. As pessoas ficam assim, como é que eu vou enfrentar esse cara? Só que esse cara tem que pagar. Por que ele não está pagando o que deve? Por que ele está fazendo lobby lá no Congresso Nacional, muitas vezes iludindo o parlamentar de boa fé sobre o quão coitadinho ele é? E, na verdade, você não está olhando aqui para o trabalhador que está ralando e que está com dificuldade de pagar o cartão de crédito. Claro, Quantas pessoas estão no Serasa? Alguém está preocupado com essa pessoa?